suba meu clamor a ti, como sacrifício levantar das mãos. Senhor, teus olhos sobre mim levantar, pois há misericórdia em teu olhar. Tua lei é minha herança para sempre. Meu coração deseja obedecer. Se a minha ansiedade me afastar de ti, que o teu amor guie o meu querer. Oh Deus, tu és meu Deus, para sempre te adorarei. Oh Deus, tu és meu Deus, para sempre te adorarei. Para toda criação há um limite, mas para ti não há limite algum. A minha alegria é tua palavra, do nascer do sol até o anoitecer. Teus caminhos são fiéis e amáveis, teu fardo é leve de se carregar. Te agradas de um coração humilde, e eu deixo tudo pra te adorar. Oh Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Oh Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Diga isso. Oh Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Graça e paz, minhas meninas, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Segunda-feira não podemos gravar, a gente tava de mudança. E aí vocês já imaginam como que é, mas com a graça de Deus hoje estamos aqui, conseguimos gravar e quero agradecer o carinho de vocês, o apoio também, tá? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma de vocês. Então, hoje vamos falar sobre um tema que é bastante conhecido. Não vai ser sobre nenhuma mulher, como de costume. Hoje vamos falar sobre o jejum. Inclusive, foi uma das minhas seguidoras aí, um dos inscritos do nosso canal, que sugeriu esse tema. Então, eu achei bastante propício, apropriado para o momento que estamos vivendo nessa quarentena, que parece não ter fim. Mas, como diz as escrituras, tudo tem o começo, tem o meio e tem o fim. Então, esse fim chegará. E creio que seremos vitoriosos e teremos muitos testemunhos para contar. De livramento, de abundância, de prosperidade. Pois é, porque mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo de quarentena, como já falei que estamos vivendo, o nosso Deus continua soberano, continua no trono, continua no poder, e mesmo em meio a essa situação difícil, Ele pode sim te abençoar. Então, quem é como o nosso Deus? Ou quem pode deter a vontade dEle, não é? Então, vamos lá, vamos falar sobre o jejum, porque é um assunto que também traz muitas dúvidas de como fazer, para que serve. Então, hoje a gente vai estar esclarecendo tudo isso para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O que significa jejum? Jejum quer dizer abstinência total ou parcial da alimentação. Seja para medicina, que nesse caso medicinal, quando a gente vai fazer esses exames, né, que precisa estar em jejum, ou seja, bíblico, que nesse caso é para o sentido espiritual. E hoje vamos falar direcionado
para o jejum espiritual, para o jejum bíblico, certo? Então, como vocês já sabem o significado do jejum, a gente quer falar sobre quais os tipos de jejum que se tem, que aí há muitas dúvidas e muitas conversas também. E então, vamos ao primeiro jejum, o jejum parcial. E o que é esse jejum parcial, Eloá? O jejum parcial, quando a gente se abstém, enfim, de um alimento de uma forma parcial, não total, vamos dizer assim. Hoje eu tô com o propósito de jejuar o dia todo e vou passar esse dia todo sem comer, vegetais, supor. Ou sem comer comida de panela, como a gente fala, arroz, feijão, macarrão, vou comer só fruta. Então, esse é o jejum parcial. E quando a gente não tira totalmente o alimento, o líquido, e passa só a comer, a ingerir alguns alimentos. Outro exemplo, eu vou passar o dia todo hoje sem comer nada, mas vou tomar tudo que é líquido. Água, suco, café, chimarrão. Então, esse é um tipo de jejum, o jejum parcial. Geralmente, ele também é feito de uma forma mais prolongada, com um propósito maior. Ou então, muitas pessoas fazem ele quando realmente sentem a necessidade de ter que comer alguma coisa, por questão do corpo, não aguentar, passar muitas horas sem ingerir nada. Então, é feito esse jejum parcial, que nesse caso foi o jejum que Daniel fez. Está lá em Daniel 10, o verso 2. E o verso 3, que é quando ele fala que não comeu os manjares do rei e outras coisas. Então, esse foi o jejum parcial que Daniel fez, certo? Esse outro tipo de jejum é o jejum normal, que é mais conhecido, que é realmente você se abster de líquido e de todo o alimento durante aquele período que você determinou para fazer o jejum. Esse é o mais conhecido, porque desde que eu me entendo como gente, desde que eu era criança, eu já fazia e praticava esse tipo de jejum. Nós tínhamos esse ensinamento, só esse, né? Eu me lembro que quando eu era pequenininha, acho que eu tinha meus 5, 6 anos, se não me engano, ser menor. Eu ia para o círculo de oração infantil e aí eu fazia jejum. Vocês acreditam? Eu ia para 9 horas da manhã para o círculo de oração, sem tomar café, sem tomar água, e quando eu voltava para casa já era quase o meu dia. Aí sim é que minha mãe me ensinou a entregar o jejum e eu orava, né, entregando o jejum. O motivo eu não me lembro qual era o propósito do meu jejum, não, mas eu jejuava. E realmente eu passava aquela manhã toda sem tomar água e sem comer. Então esse é o jejum que é mais conhecido, mas também que foi o que Jesus fez lá no deserto, né? Que a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites e não comeu. É o que as escrituras nos diz. Então, esse jejum, o jejum normal, é o que é mais comum e mais conhecido. Porém, é uma coisa que a gente é muito direcionado por Deus e também a nossa estrutura, o nosso organismo, o que aguenta. O certo é você não fazer, se você não está acostumado a fazer um jejum ainda, então não faça um jejum muito prolongado, porque senão você vai ter consequências, seu corpo também vai sentir, e Deus não quer sacrifício em vão, nem sacrifício de tolo. Então, se está no seu coração de você fazer o propósito do jejum, então faça, comece de pouquinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, e aí você vai vendo como vai reagindo o seu organismo, o seu corpo, para que possa ter uma estrutura de você aguentar 40 dias, 50 dias, 60 dias, o que realmente Deus lhe direcionar. Também não é sempre que a gente tem esse desejo de fazer o jejum de uma forma mais intensa, porque muitas vezes o Espírito Santo realmente nos impulsiona a fazermos o jejum em pró de alguma coisa. Eloá, então quer dizer que é esse meu jejum que vai me dar a vitória, me dar o que eu desejo, o que eu quero alcançar? Não. Porque o real sentido do jejum, o real propósito do jejum é mortificar a nossa carne.
Esse é o principal. Então, à medida que nós mortificamos nossa carne, a gente deixa o Espírito Santo de Deus fluir em nós, a gente fica mais sensível à voz do Senhor. E como nós matamos nossa carne, pode-se dizer assim, através do jejum, então os frutos do Espírito, a fé, a nossa fé vai sendo gerada com mais intensidade. Então é isso que faz nos tocar o coração do Senhor, é o sacrifício nosso, é o autocontrole que temos, porque durante aquele período, a gente, se você está fazendo o jejum normal, então não pode comer, não só pode tomar água, então nem água pode tomar. Se é o jejum parcial, então você não pode comer certos tipos de alimento. Então o jejum também nos ensina a termos mais controle sobre nós mesmos. E para que serve o jejum? O jejum serve para muitas coisas. Serve para nós clamarmos por algo que desejamos ao Senhor, para nos consagrarmos, para consagração de ministérios, para quem nesse caso é pastor e tal, mas para nós, pessoas comuns, pode-se dizer, né? Serve para nosso fortalecimento em Cristo, serve para ficarmos mais íntimos de Deus, para sermos mais crentes também, porque o jejum não muda nada do nosso Deus, ele permanece o mesmo, o jejum muda a nós. Então, Eloy, eu não consigo, eu quebrei o jejum, eu não consegui terminar meu jejum. Então, não pense também que isso é um pecado. Aí Deus não recebeu nenhum sacrifício. Não. Entregue ao Senhor naquele momento que você sente que não consegue mais. E entregue ao Senhor o sacrifício que você fez, que eu tenho certeza que Ele já recebeu e vai receber sim. Só faça com cuidado para não passar mal. Tem gente que faz o extremo e passa mal. Então, Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus quer um sacrifício que você possa conseguir fazer, que assim, sim, Ele vai receber. Outra coisa que as pessoas falam, fazer jejum de televisão, jejum de internet, eu não vejo muito como jejum. Eu vejo mais como um propósito e pessoal, bem pessoal, né? Porque isso aí é um bem que vai a você e não a Deus. É uma coisa que lhe prejudica e que você vai tentar, pela força de Deus, conseguir se libertar mais daquilo. Então, eu não coloco isso como um jejum, e sim um propósito. Mas jejue. Que esse vídeo possa ficar claro para você, se consagre, mesmo que você às vezes não sinta aquele desejo de fazer aquele jejum prolongado durante muitos dias, mas nós como os cristãos temos que fazer pelo menos uma vez por semana o jejum, seja o parcial, seja o normal ou seja o total, que é sem líquido e sem alimento, mas durante meu período, vamos dizer pela manhã, mas façam porque nós como cristãos, nós precisamos estar fortalecidos em nosso Deus, para que possamos passar por momentos difíceis, por adversidades, mas firmes em Deus. Então o Senhor nos dá essa arma poderosa que é o jejum. As escrituras não dizem de uma certa forma que é uma obrigação, mas Jesus jejuou. Então, ele mandou que os discípulos jejuassem. Então, eu acredito que isso é muito, muito, muito importante para nós. Então, fica aí o esclarecimento sobre o jejum. Espero ter ajudado vocês e que nós possamos continuar firmes em Deus, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, deixa teu comentário aí, tá bom? Eu amo vocês. Então, próxima segunda estaremos aqui. Uma semana abençoada. Um cheiro no coração.